Bom dia, povo lindo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, domingo, estamos aqui reunidos para fazer um tempo com Deus, para fazer uma leitura bíblica, ouvir a palavra que Deus tem para dar como direção para a nossa vida, para o nosso dia. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre escolhas. Sobre as escolhas que fazemos na vida. A nossa leitura bíblica vai estar no livro de Ruth e eu quero te convidar a ter esse tempo com Deus, refletindo na palavra, naquilo que Ele tem para dizer para o seu dia, hoje. Escolhas é o título do nosso devocional. Ele começa dizendo o seguinte: certa vez, um amigo me disse: compreendi que minha vida não é constituída pelos sonhos que eu tenho, mas pelas escolhas que eu faço. Eu costumo sempre dizer para os meus filhos que a nossa vida é feita de escolhas. Você não vai escolher o tipo de fruto que você vai colher. Ele sempre vai ser consequência da semente que você plantar. Então a escolha sempre vai estar na sua mão. Mas você precisa ter uma consciência de que essa escolha tem que ser sábia e tem que ser feita no tempo certo, no tempo do plantio da semente. Você precisa escolher aonde você quer chegar. E se você não escolhe lugar nenhum, se você escolhe continuar parado na sua zona de conforto, aonde você já está fazendo a escolha de não sair do lugar e de lá na frente colher frutos amargos. Tudo são escolhas, é isso mesmo, né, Natália? Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Conte com isso. Você terá muitíssimas escolhas na vida e geralmente elas se resumem a uma escolha entre o que eu quero e o que é melhor para os outros. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Depois que os maridos faleceram, Ruth e Orfa fizeram uma escolha estratégica. Falando do livro de Ruth, não sei para quem conhece a história, mas Ruth, ela ficou viúva e ela decidiu seguir a sua sogra Noemi para a volta da terra prometida, da terra de Deus que ela não conhecia ainda. Foi uma escolha. Ela poderia seguir a sua vida livre porque ela estava viúva, mas ela escolheu continuar na família de Noemi. E com isso, seguir ao Deus de Noemi, o Deus da promessa. São escolhas. Sua sogra Noemi lhe disse que voltasse para casa. Ela não queria que as noras se sentissem qualquer obrigação a respeito dela, apesar do fato da sua perda ter sido muito maior. Porque Noemi perdeu não só um filho, mas 2. Perdeu o seu marido, ficou viúva, e perdeu os 2 filhos. Bom dia, Milton, seja bem-vindo. Estamos falando sobre escolhas que fazemos na vida. Então, Noemi perdeu seu próprio marido e ambos os filhos. Orfa e Ruth poderiam retornar para a casa dos seus pais, que era o que normalmente se fazia na época, e começar uma nova vida, ou ficar com Noemi para ajudá-la em uma época de grande necessidade. Eles estavam passando por fome na terra onde elas estavam. E Noemi decidiu voltar para sua terra natal sem ter uma garantia, uma promessa, um trabalho em uma época em que mulheres não trabalhavam e eram sustentadas pelos maridos e viviam apenas para a família. Então elas estavam trocando um futuro certo por um incerto. Essa era a escolha que elas estavam fazendo. Orfa e Ruth podiam retornar à casa dos seus pais e começar uma nova vida, ou ficar com Noemi para ajudá-la em uma época de grande necessidade.
Elas sabiam muito bem que a segunda escolha provavelmente significaria viver numa terra estranha como viúvas pelo restante das suas vidas, já que poucos judeus se casariam com uma mulher estrangeira. Uma mulher estrangeira e viúva. Ruth escolheu atender às necessidades de Noemi em vez de servir a si mesma. Orfa escolheu deixar Noemi, pois achou que assim teria uma vida melhor. Orfa voltou para a casa dos seus pais para poder recomeçar a sua vida e tentar um novo casamento lá, na sua própria terra, na terra do seu próprio povo. Ruth seguiu adiante para desempenhar um papel significativo na história judaica e tornou-se uma ancestral de Jesus. É claro que quando Ruth fez a escolha de seguir Noemi, ela não sabia disso. Isso foi a recompensa que Deus trouxe a ela por buscar ao Deus verdadeiro, por se manter em fidelidade àquela mulher na sua família, e então ela encontra Boaz no seu caminho, e Boaz, que tipifica Jesus, é o seu resgatador, o seu remidor. Da mesma forma que hoje nós temos Cristo como nosso resgatador. Mas ela não sabia de nada disso quando ela precisou fazer a sua escolha. A sua escolha foi por fé, foi por caráter, foi por perseverança. Faça a melhor escolha. Escolha servir aos outros. O amor de Cristo motiva as suas escolhas e decisões? Quer dizer, você quando faz escolhas, você decide pela sua própria vontade, pelo seu egoísmo, ou você decide olhando para a circunstância, para a situação como um todo, para as outras pessoas que estão envolvidas. Muitas vezes nós vemos divórcios acontecendo, famílias que são destruídas por causa de escolhas egoístas. Maridos e mulheres que acham que porque não se apaixonaram mais, acham que não amam o seu cônjuge e decidem por uma escolha egoísta de abandonar a casa, de desfazer a família e abandonam os filhos. Esse é o tipo de escolha que você pretende fazer na sua vida? Será que é a escolha correta? Toda vez que uma situação como essa chega até mim, eu costumo dizer que o coração do homem é enganoso. É isso que fala na palavra de Deus. E eu tenho certeza que a destruição de uma família não vai fazer aquela pessoa mais feliz. Às vezes você tem um marido ou uma mulher dizendo que quer se separar porque pretende ser feliz, porque quer ser feliz, porque não ama mais o seu cônjuge. E ao invés de trabalhar a sua inteligência emocional, de trabalhar a situação dentro da sua casa, tendo entendimento de o que traz a tristeza, o que trouxe o cansaço para esse casamento, o que tirou o amor de dentro dessa família. Ao invés de buscar essa resposta, a pessoa sai de casa achando que lá fora vai encontrar alegria, felicidade, amor e uma nova vida. Mas essa não é a vida em abundância que Deus prometeu pra gente. Porque a partir do momento que um dos dois sai de casa, ele leva consigo o problema. E deixa dentro de casa um problema ainda maior. Deixa uma mãe abandonada por um marido, deixa filhos abandonados por um pai e deixa vidas destruídas. Em prol do quê? Em prol de uma suposta alegria ou felicidade que pode ser encontrada dentro de si, com inteligência emocional. E aí vidas são transformadas, histórias são marcadas, porque falta o conhecimento da verdade. Oi Dani, seja bem-vinda, minha amiga linda. É isso mesmo, Natália. É sempre mais fácil, entre aspas, terminar uma relação do que cuidar do que realmente precisa. Só que as pessoas esquecem que
que terminar esse relacionamento não vai resolver o problema. O problema vai sair de casa junto com ele. E aí pode ser que ele se apaixone, mas essa paixão vai durar 2 anos. Quimicamente é o prazo da paixão. E o que ele vai fazer de novo depois disso? Abandonar uma nova esposa? Abandonar uma nova família? E gerar um rastro de destruição por onde ele passa. Essa é a escolha egoísta que muitas pessoas têm hoje em dia e que nós estamos vendo. Enquanto o povo perece porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento bíblico de que o amor existe e é traduzido em atitudes, não em emoções. O conhecimento da inteligência emocional, que mostra como apaixonar e como deixar de apaixonar. O conhecimento da PNL, que ensina aonde está a verdadeira alegria e felicidade, que habita dentro de cada um de nós, na nossa identidade. Não naquilo que a gente possui, não no que temos, não nas coisas, não nas pessoas que estão à nossa volta. Porque pessoas não são objetos para serem descartáveis, jogados fora. E não é no outro que eu devo depositar a minha expectativa de felicidade. Se eu não sou feliz comigo mesma, eu não vou ser feliz com ninguém ao meu lado. Isso, Kátia. Quando passa a paixão, o que fica é o amor. E é muito interessante que hoje nós vemos relacionamentos começando por paixão, ao invés de começar por amor. Ao invés de você firmar um relacionamento com alguém que você ama, com alguém que é o seu melhor amigo, com alguém que você confia, que você conhece o caráter, que você conhece as atitudes. Normalmente as pessoas têm primeiro se apaixonado e deixado essa paixão guiar as suas atitudes e a sua vida. Isso está longe de ser inteligência emocional. E fácil de se tornar um relacionamento que depois acaba. Bom dia, fã. Seja bem-vindo. Bom dia. Rodolfo, é isso o seu nome? Ítalo Rodolfo. Estamos falando aqui sobre escolhas. Quais são as escolhas sábias e corretas que você deve fazer na sua vida de uma forma responsável. Então, o devocional de hoje finaliza dizendo: sirva a Deus servindo aos outros. E olha que interessante, se a gente parar para prestar atenção, Deus se revela como amor, não como paixão. Deus não é paixão, Deus é amor. Ele coloca a paixão dentro de você, mas a base de tudo, da sabedoria, é o amor. O amor que é imutável e que deveria ser incondicional. Então, enquanto nós vivermos em um mundo onde pessoas são descartáveis, lembre-se que tudo em volta de você pode se tornar assim também, inclusive você. Se você vira as costas para uma situação descartando pessoas, pode ser que isso aconteça com você também e que no momento você seja descartado. Porque são os valores que levam a sua vida. Então decida fazer escolhas sábias e ter o amor dentro de você, porque a partir do momento que você distribui esse amor, ele vai brotar à sua volta. Ele não depende de outra pessoa te entregar. Você gera isso na vida dos outros. Vamos ler a passagem bíblica de hoje? Está em Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Ruth 1, a partir do versículo 11, diz assim: Disse, porém, Noemi, a sogra de Ruth: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Noemi explica dessa forma a escolha que elas podem fazer, sendo livres, porque, permanecendo com a sogra, a lei dizia que elas poderiam se casar de novo,
se fosse com um irmão do falecido marido. E Noemi não tinha filhos. E aqui ela está explicando que não daria tempo de ela ter novos filhos para que Ruth e Orfa se casassem de novo com esses filhos. E como elas eram viúvas e estariam indo para uma terra estrangeira distante, os judeus não se casavam com estrangeiras e seria muito difícil elas reconstruírem a vida delas. Então, por isso, Noemi dá essa instrução de liberdade. Vocês têm o direito de voltar para sua família, para sua terra natal, aonde vocês têm mais chances de reconstruir uma família. Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, para ter um novo marido e para ter outros filhos, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a novos filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Não iriam, né? Pense, pelo menos 20 anos levaria para que um filho de Noemi crescesse, tivesse 20 e se casasse de repente com Ruth com 40. Ficariam sem se casar à espera deles? Vocês, 20 anos, 30 anos, esperando por um marido que ainda não nasceu? Você faria isso? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi estava amarga por ter perdido o seu próprio marido e por ter perdido 2 filhos. Então ela não conseguia ver esperanças no futuro, nem dela, nem das noras. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth decidiu ficar com Noemi. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Mas Ruth, porém, respondeu para Noemi: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa foi a resposta sábia que Ruth deu para Noemi. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais e permitiu que Ruth voltasse com ela para a terra da promessa. Então, Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E foi dessa forma que Ruth fez a escolha sábia ao invés da escolha fácil. A escolha de voltar para a terra do Deus de Israel, para Belém, aonde ela era estrangeira, mas aonde existia a promessa de prosperidade, aonde pessoas não são descartáveis, aonde ela não abandonou a sua sogra, a sua família, porque na verdade Noemi era a família que lhe tinha restado. Ela ficou viúva, mas ela ainda tinha sua sogra. E dessa forma Ruth entra para a genealogia de Jesus Cristo, sendo a bisavó, se não me falha a memória, de Davi, do grande rei Davi. São escolhas que fazemos na vida. E qual é a escolha que você tem feito? Você tem escolhido ter uma vida irresponsável, descartando pessoas? Ou você tem escolhido buscar a sua cura, a sua inteligência emocional, buscar a PNL para que você tenha o entendimento e a sabedoria de que a felicidade e a alegria está dentro de você e que você transforma o ambiente à sua volta?
Você é aquela pessoa que tem o entendimento que por onde você passa é território conquistado pelo Senhor? Ou você é aquela pessoa que continua correndo atrás do vento, correndo atrás da sorte, de escolhas que você não fez? É isso mesmo, Natália. Nós sempre temos duas escolhas a fazer: as sábias e as fáceis. E a colheita que você vai ter depende da semente que você plantar. Escolha do autoconhecimento, como disse a Kátia, né? É a escolha que vai nos levar para a verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. E o Senhor também nos instrui que o povo dele perece porque lhe falta o conhecimento. Então, ao invés de ficar como um peixe fora d'água, um peixe fora do aquário, se debatendo por falta de ar, porque lhe falta o conhecimento, porque lhe falta a verdade, busque sabedoria. Lembre que quem busca, encontra. Quem bate a porta será aberta. Essa é a promessa do nosso Deus. Então, não desista. O caminho e a porta são estreitos, mas são caminhos que levam para a vida. Kátia escreveu aqui: que haja amor e compaixão e paz entre todos os seres do universo. Dando valor para cada um, né, Kátia? Sabendo que pessoas não são descartáveis. E que se você acha que o problema está ao seu redor, na pessoa que está do seu lado, saiba que ela está refletindo aquilo que está dentro de você. Você precisa transformar o ambiente à sua volta. Você fugir de onde você está para outro lugar vai só trocar de lugar o problema. Ele vai com você para onde você for. Você precisa buscar o caminho de dentro para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Vamos orar então para finalizar o nosso tempo devocional aqui. Te convido a fechar os olhos aí onde você está e também clamar ao Senhor por aquilo que você está precisando para esse dia. A luz que você precisa para a colheita deste dia. Você planta o que você colhe. Isso mesmo, Kátia. Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada porque a tua sabedoria está disponível para cada um de nós, porque o Senhor nos dá instrução todos os dias que voltamos aqui para te buscar, para te ouvir. Em cada simples gesto de fechar os nossos olhos e clamar pelo Teu Espírito Santo, por ouvir a Tua voz, a Tua direção, o Senhor está presente. Como fala na Tua palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. E como me falava uma certa vez uma pastora com muita sabedoria, mesmo que você esteja sozinho, simplesmente fechando os seus olhos, você ouve o Espírito Santo dentro de você e aí já são 2 reunidos em nome de Cristo. E ali o Senhor está no nosso meio, porque Ele habita dentro de nós. Obrigada, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, que é uma alegria sobrenatural, que excede todo entendimento, assim como a paz que o Senhor nos dá e que habita dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa alegria que é completa, porque é sobrenatural. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar de dentro para fora a Tua alegria e que nós possamos ter corações sábios
corações que não nos enganem, mas que nos guiem pelos teus caminhos. Que nós não sejamos levados por emoções, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é fútil, mas que nós possamos manifestar os frutos do Espírito nas nossas vidas. Alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todos os frutos desse Espírito que habita dentro de nós, que nós possamos usar os nossos sentimentos e as nossas emoções com entendimento, com sabedoria, para que as nossas decisões sejam aquelas que nos levam para um caminho de vida e vida em abundância. Sejam decisões sábias, tomadas de acordo com a tua vontade, que o nosso livre-arbítrio seja colocado à disposição do Espírito Santo e que os caminhos que nós vamos decidir trilhar sejam caminhos de bênção, de paz e de vida. Como o Senhor sempre nos coloca lá em Deuteronômio: ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida. Nos instrui, Espírito Santo. Fala aos nossos ouvidos e nossos corações para que nós possamos escolher a vida, fazer escolhas sábias no nosso dia. Nos ajuda. Vem ser o nosso conselheiro para que nós tenhamos o caminho correto diante de nós, mas que principalmente nos fortaleça para ter as escolhas sábias, para que não só a gente saiba qual é a escolha certa, mas que a gente execute a escolha certa, que agrada ao seu coração e que vai nos levar para um caminho de prosperidade e vida em abundância. Nós reivindicamos e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas, de todas as bênçãos liberadas dos céus sobre nós, que o Senhor já comprou naquela cruz, que já está à nossa disposição. Nós tomamos posse nesse dia, chamando a existência, a vida em abundância que o Senhor já nos entregou. Eu oro e te agradeço pela tua companhia, pela tua presença, pelas escolhas sábias que nós vamos fazer, não só nesse dia, mas durante as nossas vidas. Se mantém presente, Espírito Santo, e nos instrui no caminho que devemos andar. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu consolo, por todas as vezes que temos desafios a enfrentar e que sabemos que fazendo a escolha certa chegaremos a um lugar mais excelente, apesar das dificuldades que nós podemos enfrentar. Obrigado porque o Senhor estará presente todos os dias até a consumação dos séculos, como fala na tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. 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 Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Quem chegou agora por último vai poder ouvir a nossa palavra, a oração que a gente fez, o texto que a gente leu, o devocional com essa aplicação bíblica para as nossas vidas. Eu vou deixar a live salva, ela fica também na aba de vídeos e depois eu subo para o canal do YouTube, onde tem uma playlist. O nosso canal é Rafa Souza Arquiteta e tem lá uma playlist com todos os devocionais que a gente tem feito. Que seja bênção para a sua vida, que seja instrução de sabedoria, não só para o seu dia, mas para a sua semana, para a sua jornada. Obrigada pela presença de vocês. Kátia comentou aqui, assim será porque assim é.
já foi determinado no mundo espiritual e nós precisamos apenas nos colocar no centro da vontade de Deus para que tudo isso, todas essas bênçãos que Deus tem liberado sobre nós se tornem realidade no nosso dia. Se você não vive a vida em abundância que Jesus prometeu para você, é porque você ainda não está no centro da vontade de Deus. Então busque, porque quem busca, encontra. E o Espírito Santo está aí para te guiar por esse caminho. Isso, Deus é maravilhoso, né, Kátia? Natália comentou aqui. Parabéns, palavra linda, oração linda. Tenha um excelente dia. Obrigada, Natália. Faça um excepcional dia. Sim, precisamos confiar e descansar. Oi, Cissa, linda, acabou de chegar, seja bem-vinda. Entregar e descansar. Eu estava pensando a respeito disso hoje mais cedo. Ontem eu estava conversando com uma amiga que ela também tem problemas de ansiedade, de procrastinação, de depressão. E aí, muitas vezes, a gente se apavora e piora a situação simplesmente por não ter tranquilidade, paz e confiança naquilo que Deus fala a seu respeito. Então eu quero deixar essa dica aqui para você hoje também. Aquilo que você está passando, a situação difícil que você pode estar atravessando hoje, não reflete a sua identidade. É só um momento que você passa, é só uma fase. Não é porque você está com depressão que você é uma pessoa depressiva. Não é porque você procrastina ou porque você tem dificuldade em realizar algumas tarefas, em cumprir algumas atividades no prazo certo, que você seja alguém procrastinador, alguém depressivo, alguém preguiçoso. Não misture aquilo que você faz com aquilo que você é. Deus não se engana. Deus não errou quando te fez. E Deus imprimiu em você uma identidade única, especial, curada. A única coisa que você precisa é entender quem Ele diz que você é. Você precisa restaurar a sua identidade. Porque a partir do momento em que você não sabe o que Deus pensa a seu respeito, você não sabe também quem Ele criou você para ser. Então, se você sabe que você é amada, que você é vitoriosa, que você é capaz, você sabe que o momento que você está passando é apenas uma fase de dificuldade e que vai acabar, vai chegar ao fim. Não misture a sua identidade, quem você é de verdade, quem Deus colocou dentro de você, com o momento ou a situação que você atravessa. Preserve a sua identidade, porque isso vai te fortalecer, vai te dar a consciência de que você consegue atravessar aquele problema de uma forma muito mais fácil. E aí você realiza uma tarefa de cada vez. Você não precisa ganhar o mundo todo em um único dia. Se você tem 15 coisas para fazer naquele dia, pense uma de cada vez. Se você simplesmente sair da sua cama para fazer uma tarefa, você já tem a vitória sobre aquela uma tarefa. E se essa única tarefa que para você é tão difícil seja apenas tomar o seu café da manhã, sente para tomar o seu café da manhã. E não se cobre das outras coisas. Basta cada dia o seu mal, fala a palavra. A próxima tarefa só vai ser realizada quando você terminar a primeira. Então não importa quantas você consiga realizar naquele dia. Faça uma de cada vez, se concentrando em apenas uma. Não se cobre tanto. Realize apenas uma. Você consegue. Você consegue só arrumar o seu quarto. Você consegue só sair da sua cama. Você consegue só tomar o seu café da manhã. Uma de cada vez. E quando chegar no final do seu dia, você vai ter percebido que você foi super produtivo.
que você realizou várias tarefas e que você conseguiu cumprir metas que você tinha estabelecido. Então, ao invés de ser um carrasco dentro de você mesmo e se cobrar tanto, seja o seu incentivador, o seu apoiador. Seja aquela pessoa que diz para você mesmo: você consegue, você pode, você dá conta. Deus te fez para isso. Deus não cobra de você nada além do que você pode suportar. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Conheça a palavra, conheça o que Deus pensa a seu respeito. E você jamais vai misturar o que você é, a sua identidade, com aquilo que você faz, com aquilo que você pode fazer, ou com aquilo que você tem, com aquilo que você pode ter. Quando você separa todas as coisas, você vai muito mais além, porque você entende que você pode tudo aquilo que você acredita. Existe uma frase que eu sempre me lembro, eu não sei qual é o autor na verdade, porque existem mais de um autor a quem é atribuída essa frase. Mas diz assim: se você pensa que é um fracassado, você está certo. Se você pensa que você tem vitória naquilo que você vai fazer, você também está certo. Porque naquilo que você acreditar, você vai estar certo. Se você pensa que consegue, ou se você pensa que não consegue, você sempre terá razão sobre isso. Então, de novo, voltamos para as escolhas. Escolha ter certeza de que você consegue fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Confie em você mesmo. Porque o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o universo todo, Ele não errou e Ele confia em você. Quem é você para não confiar? Beijos. Amanhã nos vemos de novo. Nosso devocional segunda-feira, 7h30 da manhã. Espero vocês e faça um excepcional dia. Lembre que o seu dia depende somente de você. Da sua inteligência emocional, da sua identidade, das suas atitudes. Até amanhã. Beijos.